Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Bastos. Vim aqui a convite do professor Juan para dar algumas dicas para vocês, assim, aquelas dicas de última hora, aquelas dicas que a gente pode dar alguma orientação, alguma coisa para a prova de vocês no dia 25. E sei como é que é essa ansiedade, sei como é que vocês devem estar aí em casa, quase que a ponto de bala, naquele ponto de desespero. Mas fiquem tranquilos, vocês estão no caminho certo, estão estudando, estão sendo orientados pelo Juan, então vocês já estão com um grande padrinho, um grande anjo da guarda aí. O nosso bate-papo vai ser muito rápido. Eu prometi ao Juan que não seria muito extenso, que seria bem objetivo. E eu já notei assim que a banca da Defensoria de Processo Civil, e quando elabora também questões de tutela coletiva, eles gostam muito de algumas questões que são muito atuais, até mesmo no estado do Rio de Janeiro. E dentro desse contexto tem uma decisão muito interessante que eu já até encaminhei para o Juan para que ele pudesse enviar para vocês, que versa sobre os processos estruturais ou processos estruturantes, pode até surgir para vocês como decisões estruturais. E aí dentro desse tema eu vou puxar dois ganchos para dois temas. Um é um tema bem novo, de uma lei bem recente, e o outro é um tema correlato dentro do processo estrutural, que são questões muito típicas para a prova da Defensoria. São questões que a Defensoria está sempre muito atenta, até a nível institucional. Então, por isso que são os três temas que eu reputo que seriam os temas mais bacanas para a gente tratar nessa reta final, se é que possamos colocar dessa forma. Tudo bem? Então, vamos lá. Começando então com processos estruturais, ou processos estruturantes, ou decisões estruturais. Não sei se vocês vêm acompanhando na mídia, mas tem uma das grandes contendas que hoje existe no que tange a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, é a questão da climatização do transporte público, principalmente com o verão que se avizinha. Na verdade, o verão está todo ano com a gente, mas ele se avizinha agora. E saiu uma decisão recente, essa decisão que eu mandei para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Qual é a ideia? Quais são as palavras-chave? Quais são as principais características que vocês não podem deixar de colocar na prova? E esse é o ponto mais importante. Até mais do que entender o que eu vou falar, é você guardar a ideia que você tem que colocar no papel. Tá ok? Primeira ideia, imprescindível. Você vai ter que deixar muito claro que a ideia dos processos estruturais, ela deve ser aplicada principalmente nos litígios mais complexos e que envolve o que a doutrina chama de processos multipartes, ou seja, os litígios tão complexos que envolvem vários setores da sociedade, vários setores da coletividade e que traz uma grande repercussão coletiva. E aí já vai um detalhe, as pessoas costumam falar só de processos estruturais, só de litígios estruturais. Mas você pode trabalhar essa ideia de processos estruturais também no bojo extraprocessual e extrajudicial. Só basta você imaginar a Defensoria Pública celebrando um termo de ajustamento de conduta e criando estruturas para que esse TAC possa, ao final, ser efetivo, ser realmente fiscalizado e ser cumprido. Então, quando você guardar essa ideia, o que é um processo estrutural, foca no termo estrutura. Porque a ideia é exatamente essa, é você criar um processo que ele tenha uma estrutura, em que ele possa realmente gerar uma efetividade da tutela jurisdicional. A guisa de exemplo, se você pegar qualquer texto doutrinário sobre processo estrutural, quando eles fizerem evolução histórica, eles vão sempre citar o caso dos direitos civis lá nos Estados Unidos, na época da segregação racial. E aí é só você parar e pensar, imagina um juízo determinar que, como foi o caso, Brown versus Board of Education of Topeka, imagina que esse juízo determina assim, olha, esse afro-americano, ele tem que entrar e estudar nessa escola pública, que até então era uma escola exclusiva para branco. Você vai falar, pô, excelente decisão, ótimo, todo mundo vai bater palmas, e aí? Qual foi a estrutura que esse juízo criou para que isso efetivamente acontecesse? Qual foi a estrutura que foi criada para que essa decisão realmente pudesse ser na prática implementada? Porque essa decisão não acaba com o racismo. Essa decisão não garante o acesso adequado ao estudo.
Então essa que é a grande ideia. Surgiu essa ideia lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, lá na década de 50, 60. Porque não adianta uma caneta só, você não vai resolver a questão. E aí a doutrina brasileira hoje, quando trabalha os processos estruturais, trabalha sob um outro viés. Entende o seguinte: primeira característica, o procedimento tradicional, aquele procedimento que estamos acostumados, ele não é o adequado para o processo estrutural. Aquele procedimento comum que está lá a partir do artigo 318 do CPC, ele é um procedimento tradicional, não é adequado. A ideia é criar um procedimento para o caso concreto. É o que se chama de construção da ação adequada para a solução do litígio. Então esses são termos que você já tem que colocar, que os procedimentos tradicionais não são adequados, que tem que ser criado um procedimento para o caso concreto, construção da ação mais adequada para a solução do caso concreto. E aí vejam, se fala muito em processo de conhecimento, mas a ideia das decisões estruturais também se aplica na execução, também se aplica lá no cumprimento de sentença. Então você tem que ficar bem nítida essa ideia. E aí muitas pessoas me perguntam assim: professor, mas isso está previsto em Código de Processo Civil? Cara, você pode usar o artigo 139, inciso 4, você pode usar o artigo 301 e por aí vai. Então vejam, você pode ter essa ideia que é a atipicidade dos meios executórios, a atipicidade das medidas de efetivação, que a gente sempre guardou. Pô, essas medidas, elas só funcionam lá em sede de execução. Lê do engano, meus caros. Essas medidas, elas também funcionam para a fase de conhecimento. Então essa é a primeira etapa, como eu falei. Não se preocupe em entender o que é o processo estrutural. Se preocupa em saber o que você tem que colocar na prova. Então essa é a primeira parte. Saber do procedimento, saber que o procedimento tradicional não é o adequado, construir um procedimento para o caso concreto. Tá ok? Um outro ponto, que também vai ser cobrado de vocês. Não sei se vocês viram, isso caiu no MP de Minas e foi muito bem cobrada essa questão. Chamada decisão em cascata, ou decisões em cascata. E aí você já vai pensar: pô, professor, então é aquela ideia da decisão parcial de mérito? Não exatamente. A ideia de decisões em cascata é justamente mitigar a ocorrência de preclusões no processo. Geralmente funciona da seguinte forma: o juízo profere uma decisão chamada decisão núcleo, nas exatas palavras do professor Sérgio Arenhardt, há uma decisão núcleo, e essa decisão núcleo vai orientar todas as demais decisões que vão ser proferidas dentro dessa relação processual. Por isso que serão decisões em cascata, ou provimentos em cascata. Porque vai ter essa decisão núcleo, olha, vai orientar, vai fixar toda a ideia justamente do processo estrutural. E aí depois, essa decisão núcleo, ela pode ser revisitada em tempos. Olha, está funcionando essa determinação que foi dada aqui? Preciso adequar novamente essa decisão? Então vão ser várias decisões, por isso que se fala em provimentos em cascata. As decisões posteriores podem revogar, podem modificar a decisão, as decisões posteriores podem modificar, revogar as decisões anteriores. Por isso que é importante essa relativização, essa mitigação do regime de preclusão. Inclusive, a doutrina sustenta, o professor Alexandre Câmara defende isso expressamente, inclusive relativizando a própria coisa julgada material, possibilitando que você revisite efetivamente aquele ponto. Ok? Então a gente tem que começar a quebrar alguns dogmas. Outro ponto de extrema relevância, já é o terceiro ponto que você vai ter que colocar na sua prova, de extrema relevância: a dialeticidade entre os sujeitos processuais. Essa dialeticidade, ela é fundamental e ela decorre do sistema jurídico que agora foi adotado, do modelo processual que agora foi adotado no novo CPC, que agora já nem é mais tão novo assim, mas continuam chamando de novo CPC, que é o princípio da cooperação, o modelo cooperativo, comparticipativo da relação processual. Então, as partes, os sujeitos processuais podem celebrar as convenções processuais, aí daqui a pouco eu vou trazer um tema, celebrar as convenções processuais, fixar
quais serão as provas que serão produzidas, e por aí vai. Todo aquele arcabouço que você já estudou sobre os negócios processuais tem essa senda extremamente criativa nos processos estruturais. Professor, mas você simplificou demais. Mas é porque as pessoas elas dão um significado quase que misterioso do que é o processo estrutural. Nada mais era, cara, do que a resolução de um processo complexo. Como que eu vou resolver a climatização, por exemplo, dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro usando as técnicas tradicionais que a gente conhece? Você não resolve. Então você tem que ter uma margem de criatividade, uma margem de decisões que tem estruturas para que você possa efetivar esse tipo de decisão. E daí eu vou puxar os outros dois temas, que é convenções processuais sobre direito probatório, que é um tema muito sensível à Defensoria Pública. Podem os sujeitos processuais realizar convenções sobre direito probatório, estipulando quais são os meios de prova, estipulando quais vão ser as fontes da prova, renunciando quais serão as provas? Isso é possível? A doutrina majoritária entende que sim. E eu vou colocar um material, vou mandar para o Juan um material para que vocês possam ter todos os pontos importantes. Mas guardem essa ideia, que a doutrina amplamente dominante sustenta a possibilidade de celebração de uma convenção processual exclusivamente sobre direito probatório. E essa doutrina dominante fala o seguinte: isso de forma alguma retira a capacidade e a independência do magistrado de formar o seu convencimento. De forma alguma. E aí vem o terceiro tema, que é um tema correlato. Veja, já falei de formação da convicção do magistrado. Qual é o terceiro tema correlato? Que pouca gente está dando importância. Que é uma das 3 repercussões processuais da lei que alterou a LINDB. Se você for lá para o artigo 20 da nova LINDB, se é que possamos batizá-la dessa forma, traz lá o princípio do consequencialismo ou do pragmatismo jurídico. Que ideia é essa? Quando a gente estuda a teoria da fundamentação das decisões judiciais, a gente foca muito no artigo 489, parágrafo 1º. E esquece que essa motivação agora ela tem um detalhe a mais. Até porque o 489, parágrafo 1º, o rol é exemplificativo. Então você já pode puxar ali uma remissão para o artigo 20 da LINDB. Porque o artigo 20 traz uma outra ideia também para a fundamentação, que é a seguinte: o juízo agora ele tem que, no momento de motivar a sua decisão, considerar as consequências práticas da sua decisão. Não é só resolver aquele caso concreto ou resolver aquela questão incidente. Ao fazê-lo, ele tem que levar em consideração quais vão ser as consequências desta decisão que ele promoveu. E não é uma consequência qualquer, as consequências práticas. E alguns autores falam que, inclusive, esse artigo 20 traz a ideia das chamadas decisões dúcteis, que são aquelas decisões que podem relevar alguma invalidade processual, que podem desconsiderar algumas invalidades processuais para que a decisão possa surtir os seus regulares efeitos. Então fiquem atentos a essas repercussões processuais da LINDB, tá certo? Não se esqueçam também, já que a Defensoria, de forma acertada, vem cobrando questões de tutela coletiva, não se esqueçam também que a própria LINDB aumentou a legitimidade para a celebração de TAC, hein? Está lá no artigo 26. Dá uma olhada lá também. Tudo bem, senhores? Então, basicamente, foram esses 3 pontos que eu reputo que são pontos que a gente normalmente não encontra nos manuais e que são pontos que eu entendo que podem ser cobrados de vocês nessa prova. No mais, estou à disposição de todos, que vocês precisarem, é só me procurar. Tudo bem? Então, bons estudos nessa reta final aí e uma boa prova.